A tranquilidade de Yahweh e de Yahshua Mashiach seja com todos os irmãos, e a benevolência do nosso Criador e a sua virtude sejam derramadas em vossos corações e nos corações de vossos familiares também, e assim dos meus. Quero ler Jeremias, Ezequiel, Joel, algumas profecias aqui para a gente ver nas cartas de Paulo o que foi concretizado para a gente entender sobre nós como igreja e como templo e habitação do Criador. Jeremias 31, versículo 31, diz assim: Estão chegando os dias, declara o Criador, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Yalda, Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o rei deles, diz o Criador. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Criador. Porei a minha Torá no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o rei deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Criador, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Criador. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Versículo 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Criador, porei a minha Torá no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o rei deles e eles serão o meu povo. Ezequiel, capítulo 36, versículo 24, diz assim: Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre eles e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. O 27 diz: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças, a minha Torá. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo e eu serei o seu rei. Joel, capítulo 2, versículo 32. E todo aquele que invocar o nome de Iau será salvo, pois conforme prometeu o Criador. Olha isso. No Monte Sião e em Ial-Shalã haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Criador chamar. 32, Joel 2. E todo aquele que invocar o nome de Iau será salvo, pois conforme prometeu o Criador, no Monte Sião e em Ial-Shalã haverá livramento para os sobreviventes e para aqueles a quem o Criador chamar. Mateus 24, versículo 15. Diz assim: Assim,
Quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar sagrado, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Em outras versões diz: assim, quando vocês virem a abominação da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar sagrado, quem lê, entenda. E Yahshua disse, irmãos, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No ano 70, buscando na história, a gente sabe o que aconteceu com esta Jerusalém, com este Israel terreno. Mas Yahshua também disse que derrubaria, destruiria o templo e em 3 dias o reconstruía. Ele estava falando do seu corpo. E qual é o templo do Criador agora? Qual é o templo? No versículo 16, ele segue dizendo: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias? Mas o Criador prometeu em Joel 2:32, quem lê do versículo 26 ali de Joel 2 até o 32, sabe que está falando desses últimos dias, né? Até em Atos, Pedro, usado pelo Criador ali, Cafos, né? Ele cita essa passagem de Joel. Então, meus irmãos, o Criador prometeu um novo coração a nós. Ele nos prometeu um novo coração. 1 Coríntios, capítulo 3, para a gente entender sobre o templo, sobre o ministério do Espírito, sobre o sacerdócio de Yahshua, que é o único sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E vamos saber se a Torá mudou alguma coisa. Versículo 9 ao 11 diz assim: pois nós somos cooperadores de Yahweh, vocês são lavoura do Criador e edifício do Criador. Conforme a capacitação de Yahweh que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é o Mashiach. Qual alicerce, qual edifício, qual lavoura é Israel terrena, no Oriente Médio ali, no meio daquelas guerras? Vamos lá. Versículo 16. Vocês não sabem que são a habitação do Criador? E que o Espírito do Criador habita em vocês? Olha aí a profecia de Jeremias e de Ezequiel. Se alguém destruir a habitação do Criador, o Criador o destruirá. Pois a habitação do Criador, que são vocês, é sagrada. Nós somos a habitação do Criador. Assim ele prometeu e assim ele está cumprindo. Eu vou aqui no capítulo 6, ainda de 1 Coríntios, versículo 15. Vocês não sabem que os seus corpos são membros do Mashiach? Tomarei eu os membros do Mashiach e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Vocês não sabem? Pois está escrito. Aí ele traz um exemplo da lei, porque tudo, a lei é uma figura também. Porque a igreja, nós, embora muitos, somos um só. Nós somos a noiva do Cordeiro. Entendeu? Se nós nos unirmos com Yahshua, nós seremos um com ele. Se nós estiver em divisão, é meretriz. Estarem pegando os membros do corpo do Mashiach, destruindo o templo do Mashiach e construindo a meretriz. E quem faz isso será destruído pelo Criador. Porque o templo somos nós. E o foco foi transferido todo para Israel terrena. Isso está errado. Agora eu vou tocar aqui no
nos assuntos aqui. Por exemplo, 23 de setembro de 2017, profecia de arrebatamento. E a novilha vermelha não tinha nascido, nasceu no dia 10 de setembro de 2018, e dia 10 de setembro de 2021 vai fazer 3 anos. É uma novilha ou é uma vaca? Certo que em outras versões, Números 19 mostra que é uma vaca. Tudo bem. O templo não está construído, já era para estar construído. Quando é que vai ser construído? Depois que sacrificar a novilha vermelha? Então vai ter que fazer uma tenda e um tabernáculo para depois construir o templo? Essa tenda e o tabernáculo já estão construídos? O antimachia apareceu, quem vai sacrificar diz que é o antimachia. Tá, a constelação de virgem não é mais virgem porque deu à luz ao filho varão umas 3 vezes. É Emmanuel Macron levando tapa na cara e diz que é o antimachia. Nem para vender pipoca mais, nem para pipoqueiro tem condições de ser reeleito. Donald Trump, uma profecia declarada que ele seria reeleito para ajudar o Brasil, porque ele foi levantado pelo Criador para ajudar o Brasil. Esse daí foi chutado, mas foi chutado mesmo. Que profecias são essas? Né? Então, essa abominação desoladora lá para Israel no Oriente Médio é para nós aqui, o que aconteceu que dividiu o corpo, que dividiu a igreja. Eu estou falando coisas que ninguém quer falar, mas são verdades. São verdades. Né? Aí diz que agora já tem um terceiro mensageiro. A palavra diz lá em Mateus, capítulo 11, versículo 12, que desde os dias de João Batista até agora, do reino é tomado à força, e só os que usam da força se apoderam dele. A palavra também diz, ali em Mateus 23, que nós não temos chefe nem mestre nenhum, a não ser Ialcha. E o nosso único pai é Ial. Quem quiser ser o maior, que seja o menor de todos e servos de todos. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então, qual é o templo do Criador? Aqui está dizendo que é nós, até o momento aqui, né? Que nós somos o templo, a habitação dele. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, também diz que pode acontecer de dividir o corpo. Essa é a abominação desoladora, destruir o corpo, o templo, a habitação do Criador. Por isso que ele fala, quem destruir o Criador, o destruirá. Quem destruir este templo, que é nós, que é a igreja, a noiva do Cordeiro, e Alcha é o cabeça deste corpo, o cabeça da igreja. E vai casar com ela. Efésios capítulo 5, 31 e 32 deixa isso bem claro. Mas vamos ver aqui mais ainda a profecia. 2 Coríntios capítulo 3, eu vou ler para os irmãos, diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendações para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta do Mashiach, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o espírito do Ial vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, em tábuas de carne, um novo coração. O que o Criador disse que ia colocar no nosso coração, no coração de carne, as suas leis, suas ordenanças, né, sua Torá. O 4, tal é a confiança que temos diante do Criador por meio do Mashiach. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem do Criador. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras de pedra, mas esse ministério veio com tal poder que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente, ainda que temporário, ainda que só por um momento. O 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais poderoso? Se era poderoso o ministério que trouxe condenação, a lei,
com Moisés, quanto mais poderoso será o ministério que produz a justificação. Então aqui está se cumprindo os profetas, isso que eu trouxe apenas algumas referências. E o que Alcha diz em Mateus 5, 17 e 18? Não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumprir e não destruir. E enquanto houver céus e terra, nenhuma letra se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. E ele segue dizendo, aquele que ensinar e negar, ou tropeçar, ou corromper um dos mandamentos, menor que seja, será chamado menor. Mas aquele que os cumpre e assim ensina, será chamado grande. E se a nossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo algum herdaremos o reino dos céus. As profecias para Israel é uma, mas a profecia para a igreja é espiritual. A abominação da desolação para eles é uma. Para nós foi a divisão, pão com suco. É o pão com suco que trouxe a confusão, a divisão. O pão com suco, Números 19, do versículo 11 em diante, diz que não pode tocar no morto. Irmãos, se você bebe pão com suco, você está dizendo que Alcha está morto. Você está negando a mensagem do madeiro. A mensagem do madeiro é que ele ressuscitou e o seu corpo não está aqui. E o sangue dele está lá diante do Eterno. Por isso que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Antes que alguém fale alguma bobagem, quero ir lá para Hebreus capítulo 12, que é para os irmãos conhecerem o ministério de Alcha, o mediador dessa nova aliança. Versículo 18, diz assim, 18 ao 24. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião e aí ao Shalom celestial. Olha aí, Joel 2:32. Onde é a nossa Shalom? Mas vocês chegaram ao monte Sião. Onde é que vai haver livramento? No monte Sião e em Shalom. É lá. Nós temos que olhar para lá. E Alcha diz, em Lucas 21, do versículo 28 em diante ali, ele diz, quando estiver chegando esses dias, erguei vossas cabeças, pois está próxima a vossa redenção. Erguei vossa cabeça e olhar para Sião e para ir ao Shalom celestial. Mas vocês chegaram ao Monte Sião e aí ao Shalom celestial, a cidade do Yal vivo. Chegaram aos milhares de conservos dos seres celestiais, em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram ao Criador, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Onde é que vão estar os espíritos dos justos aperfeiçoados? Aí Alcha, mediador de uma nova aliança. Quem é o mediador da nova aliança? E ao sangue aspergido, que fala melhor que o sangue de Abel. Onde é que está o sangue aspergido? Por isso que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Aonde é que está o sangue aspergido da nova aliança, o mediador da nova aliança, o sumo sacerdote? Qual é a nossa Shalom? Qual é a habitação do Criador? Ele já nos chama de seres, de cidadãos dos céus. Ele já diz que a nossa cidadania não é terrena. Hebreus 11 diz que os antigos estavam longe da promessa, que hoje nós já temos a promessa dentro de nós. Eles confessaram que eram peregrinos na terra, aguardando uma pátria celeste. Vamos ler Gálatas capítulo 4, para ajudar os irmãos a compreenderem mais ainda. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outra da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. A aliança que foi quebrada
E a aliança que está intacta, porque Yahshua cumpriu, e toda a natureza dele está em nós. Tudo que ele é, reflete em nós. Nada pode vir do homem. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas duas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Al-Shalam, que está escravizada com seus filhos. Mas a Al-Shalam do alto é livre e é a mãe de todos nós. E é a nossa mãe. E é a nossa mãe. Leia Levítico 16 e Levítico 17. A Torá não mudou. Yahshua veio para cumprir. Yahshua veio para cumprir. Porque através dele cumprindo, nós sendo emergidos em nome de Yahshua, nós recebemos o Espírito prometido. E sendo assim, esta lei do Espírito de vida em Yahshua Mashiach, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, 9 e 10, diz que tudo isso é manifestado agora pela aparição de nosso Salvador Yahshua Mashiach. Ele não só destruiu a morte, mas fez resplandecer a vida e a imortalidade. Quando ele disse naquele momento, está consumado, houve um grande terremoto, muitos sepulcros se abriram e muitos corpos de pessoas justas saíram. Então Yahshua destruiu a morte. Quando ele destruiu a morte, ele estabeleceu isso que eu quero ler aqui para os irmãos. E quem tem Yahshua, tem a data do arrebatamento, tem o livramento, tem a transladação, tem o livramento, será salvo. Porque a nossa Yahshalam, ela é do alto, o nosso Monte Sião é lá, o nosso Redentor é lá, o nosso Rei é lá. Nosso foco não é Gog e Magog. Ali sempre existiu guerras, até hoje. Eu não dependo de guerra de Gog e Magog, não dependo de data de arrebatamento, de uma constelação de virgem que não é mais virgem, que deu luz a 3 filhos varões. Tudo caiu por terra. Mas por quê? Porque ali não é o templo do Criador. Ali não é a habitação do Criador. O diabo não vai sentar nunca no templo do Criador. Nunca. A habitação do Criador somos nós. Agora, aqueles que pensam que a habitação do Criador é meretriz, nesses, o diabo já sentou faz tempo. Usando o fundador de Roma, o descendente de Roma. Assim como Roma invadiu e tomou Israel no ano 70, apareceu um falso profeta no ano 70, querendo se apossar do templo do Criador, a igreja do Mashiach, o corpo do Mashiach. E Israel já completou 73 anos faz tempo, tanto no calendário gregoriano, como no calendário lunar hebraico. Então tire suas conclusões. Estão esperando o que mais? Quem lê, que entenda. A abominação desoladora é o quê? É um impedimento que está sempre impedindo da igreja ser formada. Líderes religiosos, pastores de várias denominações dominando o templo, impedindo desse templo ser construído. Essa é a abominação desoladora que da minha vida caiu por terra e da tua vida, depois desses últimos 3 áudios, com este hoje, vai cair tudo por terra e você vai tomar forma e posição no templo, no edifício do Criador. É Ele quem está nos ensinando, que eu não tenho nada para passar para ninguém, nem para mim, tudo vem dele, do Criador. Vou ler Romanos 8, do 1 ao 4, e vejam o que nos diz, irmãos. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão no Mashiach Yahshua, porque por meio do Mashiach, a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a Torá fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, o Criador fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas
Qual era o propósito? Não era cumprir a lei, colocar dentro do nosso coração? A fim de quê? Qual finalidade? A fim de quê? As justas exigências da Torá fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, irmãos, aqui tem Jeremias, aqui tem Joel e aqui tem Ezequiel. E aqui estou trazendo para os irmãos o que Paulo afirma em Coríntios, em Hebreus, que eu acredito que foi Paulo que escreveu, pela profundidade e entendimento, e um livro bem extenso, só poderia ter sido Paulo, que é a mesma intensidade de unção e de revelação. Nenhum outro traz assim, eu creio que foi Paulo, sim, que escreveu Hebreus. Como também nós lemos Gálatas, como também nós lemos aqui Romanos e Coríntios. E Alcha declarou que ia cumprir a lei e os profetas, e cumpriu. Ele destruiu a morte. E o versículo 1 de Romanos 8 diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Alcha Machia. Eu não tenho que estar no tempo de lá, não. Eis que a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. 2 Coríntios capítulo 3, ali mostra que aonde está o espírito de alma, ali a liberdade. 2 Coríntios 3, 16 e 17 e o versículo 18 mostra tudo isso. Quem tem Alcha tem tudo, tudo. Não precisa olhar para Israel, depender das profecias que estão todas caindo por terra. Quantos teólogos, quantos estudiosos esperando a construção deste templo e o tempo passando e nada acontece. Daqui umas horas, os novilhos da vaca, que era uma novilha vermelha, estarão sendo vendidos em leilões por milhões. Escute só, que a profecia não acontece, porque não é ali. Ali é escravo. As promessas estão com a livre, com os seus filhos, que somos nós. Nós somos filhos da luz. 1 Tessalonicenses 5. Nós não devemos dormir como os demais. Estão embriagados. Eles estão transgredindo a Torá que Alcha cumpriu e colocou em nós. E literalmente, o vinho da grande prostituta que embriagou, mas quando olha no seu cálice diz que é o sangue dos justos. Ela está dando vinho mesmo no cálice. Mas diz que é sangue, a palavra diz que é sangue. Que o Criador abençoe a todos, em nome de Alcha Machia, e que Al seja para todos sempre louvado, e que assim seja.